Agora sim, agora está gravando. Deixa eu colocar o Pedrão aqui agora como administrador e a palavra vai ficar com ele. Então, galera, vou passar aqui. Pedro Rogério, a palavra está contigo, meu nobre. Pedrão. Pedrão, você é o roxo aí, tá? Só desativar o seu áudio aí. A sala tá no seu comando agora, tá, Pedrão? Oi, oi. Deixa eu falar com ele aqui no WhatsApp. Às vezes ele tá falando aí, tá achando que tá falando nada. Aí, agora já visualizou lá. Bom também. (19 pessoas até o momento. E papai? Nilson, o que tem seu som? Você liga o seu som. Você que liga. Ele tá tentando ligar o som lá? Alô? Tá o áudio ligado? Agora sim. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Como é que tá o som aí, galera? Fala aí, Pedrão. Bacana, estão todos me ouvindo bem? Ok. Hoje nós vamos falar sobre Napoleão Hill, conferencista famoso americano. Consegue me ouvir bem, todo mundo? Juliano Medeiros, tá tudo ok? Tudo ok, show de bola. Bacana. Hoje nós vamos fazer uma análise daquele livro Mais Esperto que o Diabo. Lembrando vocês que Napoleão Hill é um clássico. Ele é um clássico do desenvolvimento pessoal. Não conheço uma única pessoa desse mercado, ou então que tenha passado por experiências bastante positivas na vida, que não tenha um contato com Napoleão Hill. Também ele é um dos autores do Pense e Enriqueça e praticamente uma bíblia, A Lei do Triunfo, publicado no Brasil, mais de 40 edições. E agora, o ano passado, um grande sucesso também, Mais Esperto que o Diabo. Para quem conhece um pouco de Napoleão Hill, nasceu nos Estados Unidos, ainda no século XIX, e no início, nos meados do século XX, veio a falecer, com 87 anos de idade, e ficou famoso pelas entrevistas dos homens mais ricos da sua época, entre eles Andrew Carnegie, esse pessoal aí da indústria norte-americana. E o mais interessante de tudo é que esse livro, Mais Esperto que o Diabo, ele é uma publicação pós-mortem. Ele, na época, bastante averso a polêmicas, não gostava muito disso, ele não quis publicar esse livro, ele apenas escreveu. Por volta de 1938, ele escreveu esse rascunho e deixou guardado lá e não publicou, né? Mas em 2011 foi publicado a primeira vez nos Estados Unidos e 8 anos depois, no início de 2019, publicado aqui no Brasil. Então, Mais Esperto que o Diabo é um livro muito interessante no sentido de que a pergunta principal não é se o diabo existe ou não existe, e sim o fato de que durante o processo das mais de 170 perguntas que são analisadas dentro do livro, faça algum sentido em uso prático. O mais interessante nesses livros de desenvolvimento pessoal, dessa linha clássica, é o nível de praticidade de que envolve as pessoas que leem, o nível de praticidade que ele exige. E eu achei muito interessante desse livro, é apenas uma opinião minha, que a linguagem dele está bem menos rebuscada do que as primeiras obras do Hill. A linguagem
mais acessível, a linguagem mais tranquila. E ainda chegou às minhas mãos a edição de bolso, que é uma edição que faz exatamente toda a entrevista com as 178 perguntas durante essa entrevista que ele apresenta aí. Os temas abordados aí serão alienação, truques e armas diabólicas que o diabo usa, o ritmo hipnótico, um propósito definido, a educação e a religião, a autodisciplina, aprender com as adversidades, o ambiente que vive, o tempo que se usa, a harmonia e o uso da cautela. São temas bastante profundos e eu decidi, em última hora, a dividir esse treinamento, essa análise, em 3 partes. Então, hoje nós faremos a primeira parte. Eu espero que vocês possam aprender bastante com elas. E essa primeira parte vai ser interessante, porque nós vamos começar a discutir sobre essa ideia de onde é que o diabo reside e o que ele é. E teremos de cara a nossa primeira decepção. Não é uma pessoa feia, com chifres e com um pedaço de garfo na mão, pronto para espetar todo mundo e essas coisas. Então, já começa por aí, a coisa não vai tocar para esse lado, certo? Então, vamos começar com um pedaço de que o próprio diabo, durante o processo da discussão, já se apresenta como mestre, como senhor, como um mandatário. Então, o entrevistado, o nosso amigo Rio pergunta para ele por que você prefere ser chamado de senhor. Ele vira para o cara e fala, cara, eu domino mais de 98% das pessoas do mundo. Então, acredito que com esse currículo, vocês podem me chamar de, no mínimo, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Senhor, Majestade ou coisa parecida. Então, é um volume muito grande de gente, é um volume muito grande de pessoas que se submetem a essas artimanhas na entrevista dita diabólica. Coincidentemente, esse número de 98%, eu vou antecipar algumas coisas, equivale exatamente ao número da pobreza. Para quem quiser aprofundar sobre isso, em relação a essa relação entre pobreza e coisas do diabo, basta ler um livro bacana do Max Weber, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É uma coisa bacana, onde faz mais ainda relações entre a pobreza e o diabo. Em Novas Religiões, é claro que se usa isso de uma maneira um pouco mais comercial. Mas, de cara, ele já pode ser chamado de Vossa Majestade, né? Por conta desse volume cabuloso de gente. Então, o diabo não é uma aparência, não é um chifrudo, não é uma pessoa de olhos vermelhos, não é uma pessoa com cara de cínica e fica aí o dia inteiro por conta de fazer macriações e etc. O diabo, citado no livro aqui, ele é energia negativa. Ele é a energia negativa de tudo. Então, nós sabemos que as coisas são feitas de energia, pessoas são feitas de energias, a gente é feito de energia, e ele é a parte negativa. A outra metade, dentro do livro, é chamado de Deus, ou a parte positiva. Então, são 2 coisas, uma do lado da outra aí. Então, interessante que nas primeiras páginas, ele trata de colocar de uma vez por todas que o propósito dele não é dominar as coisas da natureza, não é dominar os bichos, não é dominar o planeta, não é dominar as árvores, de jeito nenhum. O propósito da existência dele é dominar a mente humana, é um lugar onde ele reside. O reino dele é ali, a mente humana. O propósito dele é escravizar a mente humana e fazer com que ela fique cada vez mais à sua disposição. E uma das ferramentas mais comuns que ele usa, a mais perspicaz, a mais eficiente, é o medo. O diabo gosta de usar o medo como a sua ferramenta principal. O principal deles são, alguns vou citar, o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo de perder o grande amor da vida, o medo da velhice e, não mais, não menos, o medo da morte. Então, uma vez que ele está dentro da mente do cidadão, ele se encarrega de ficar alimentando-a com esses medos.
Já a outra metade, na entrevista, sendo Deus, que é a oposição dele, já é o alimento de fé, de esperança, de otimismo, e praticamente tudo que for o inverso disso aí. Também a morada se faz na mente humana. A sua principal arma se trata da pobreza, é uma coisa muito óbvia, porque em estado de pobreza, normalmente, logo na sequência, também vem o estado de desânimo. E junto com isso, talvez venha também a doença. A doença deixa o cidadão desencorajado, deixa o cidadão sem vontade de fazer nada, ficar o dia inteiro quieto, ficar um pouco acanhado. Quem já pegou uma gripe já sabe muito bem disso. Você não quer fazer nada, né? E a pobreza também talvez seja um estado de desistência, um estado de desistência da vida e etc. E ele utiliza isso, um grande truque, é o truque da alienação. Bem, vocês já ouviram muito essa palavra alienação, principalmente lá na sua escola, na sexta série, oitava série. Alienação aqui, nesse sentido, significa ocupar a sua mente completamente das coisas que você não tem menor controle, ou deixar a sua mente ser influenciada por coisas do lado de fora, fazendo com que o seu cérebro, ao invés de ser uma máquina de ficar pensando e tomar decisões por si próprio, você fica possuído pela ideia daquelas coisas que você não controla. Exatamente as coisas que você não tem condições de manter dentro do seu alcance. Principalmente os medos da crítica, o medo da doença, o medo de perder o amor, não tem controle nenhum sobre essas coisas. Então, esse é o processo de alienação. Alienação também significa deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois, deixar para depois. Isso faz também a ideia de associação com a procrastinação ou protelação, deixar para depois. Nunca é o momento correto, nunca é a hora certa de estar realizando as coisas, nunca é o momento correto de estar iniciando o projeto e coisas nessa direção. Bem, através dessa procrastinação e da alienação, que é ficar preocupado com coisa que não está no seu controle, junta-se a isso o medo, a superstição, a avareza, a ganância, a luxúria, a vingança, a raiva, a vaidade e a própria preguiça. Junta tudo isso, bota no mesmo pacote. Você tem um ambiente perfeito para a morada do diabo, certo? Uma das primeiras coisas que ele conta é a ajuda e o apoio na escola e o apoio da figura de autoridade. Aquelas pessoas que, quando a gente é pequeno, quando a gente é jovem ainda, essas pessoas têm uma influência muito grande em cima da gente e incute nas nossas cabeças os medos que talvez nós vamos levar isso pelo resto da vida. A religião se aproveita muito bem do medo do inferno, que é o pós-morte. E isso faz com que, muitas vezes, aceitamos algumas coisas que não são o que são e a gente vai levar isso pelo resto das nossas vidas. O diabo também conta com a participação dos nossos pais, que fazem isso sem saber, porque a gente acredita neles, no que eles estão falando para a gente. Então, isso faz com que uma geração segue a outra. O Juliano gosta de dizer que no começo da carreira dele, ele sempre ouvia da mãe dele: você tem que formar, arrumar um emprego, passar um concurso ou coisa parecida e ficar lá para sempre. Ainda bem que ele não escutou muito esse conselho e tomou outro caminho. O medo limita o poder das pessoas de pensar independentemente, de pensar por si só. Então, os pensamentos com base do medo sempre vão buscar a segurança, sempre vão querer fazer as coisas de maneira extremamente factual. E a gente sabe que o oposto do medo é o agir pela fé com coragem, com esperança, com os propósitos bem claros e definidos, e agir em cima dessa fé. Agir longe dessa fé, que seria o oposto, é agir em cima do medo, é um agir acanhado. Então, os professores, eles simplesmente não ajudam as pessoas a pensar de forma independente. Ficam apenas enfiando dados e mais dados e mais dados e mais dados, e a gente vira uma máquina de ficar gravando coisas e não pensar por si mesmo. Inclusive, é apenas uma opinião minha, que esse método vai ter que ser repensado, porque com a disposição da internet, com a disposição do Google, a informação hoje está muito mais acessível, mais rápida, está aí inúmeros vídeos na internet, inúmeros áudios, etc., em que você pode não estar tão influente mais por essa figura de autoridade que é o professor.
Então, não tem nada para se resgatar da alienação, se não começar hoje mesmo o hábito de assumir o controle da própria mente, certo? Essa alienação, ela pode se dar por vários meios dentro da vida de uma pessoa. Você pode estar alienado no campo da saúde, comendo em excesso, fazendo exercício de menos. Você pode estar alienado dentro do próprio casamento, onde as pessoas não têm planos em comum, um casal um com o outro, fica o dia inteiro com a mente ocupada procurando falhas um no outro, tocando em assuntos controversos e fofocas entre parentes e de parentes e sobre parentes. Lembrando que no ato de fofoca, na hora que você levanta da mesa, as pessoas que ficaram lá, elas vão começar a falar mal de você. Né? Então, não é uma coisa bacana, isso é um claro e evidente forma de se alienar, né? De coisas que você não tem controle e fica ali gastando tempo. Você pode se alienar também dentro do campo profissional, que é pegar o primeiro emprego que aparece e utilizar aquilo apenas como forma de pagamento das suas dívidas e fica ali pelo resto da vida, ou então anos e anos e anos, mesmo que você sabe que não vai dar em lugar nenhum, que não há plano de crescimento e não é nenhuma expertise especial que está sendo aprendida aí. É muito comum acontecer com pessoas que têm aí um salário médio, um salário razoável de bom, eles ficam aí anos e anos e anos e anos, em algum momento para e pergunta o que eu estou fazendo aqui. Uma sugestão para esse aspecto da alienação dentro da profissão, eu sugiro assistir aquele filme Amor Sem Escala, onde tem um cidadão lá que atravessa o país de um lado para outro, demitindo pessoas. É um filme muito interessante que fala sobre alienação dentro do trabalho. Outra forma de se alienar é a sua completa negligência na poupança. Ou seja, não tem poupança nenhuma. Simplesmente ganha e gasta tudo que ganha, ganha e gasta, principalmente movida por aquele sentimento do eu mereço. Porque você nasce com o sentimento do eu mereço na hora que está ganhando dinheiro. Porque existe um sacrifício muito grande lá no seu trabalho e você não vê sentido nenhum em obedecer aquelas coisas todas, em executar alguns trabalhos e outras coisas mais. Isso faz com que ligue aquele famoso sextou. Então, o camarada está esperando a sexta-feira, é porque de segunda a sexta, realmente o trabalho não é muito bom. Não deixa ele com noções claras aonde faz sentido aquele trabalho. Então, trabalhar sem fazer sentido é um aspecto da alienação. Você também pode concluir que a alienação acontece também em ambientes. Existem ambientes onde são desarmoniosos, desagradáveis, chato, cheio de rusga um com os outros, piadas depreciantes e etc., na qual você não consegue sair dali. Entra ano e sai ano, você topa com algum colega ou então alguma outra pessoa e vira para você e faz a mesma piada que fez há 5 anos atrás. Normalmente uma piada depreciativa ou então alguma maneira de querer te colocar para baixo. Ouvi dizer uma vez que tentar colocar alguém para baixo é a maneira mais rápida e estúpida de sentir-se bem. Porque por uma exclusão, você se exclui daquilo que você está apontando como erro e você se sente automaticamente bem. O nome disso é auto-engano. Esse ambiente pode ser um ambiente alienante. Então, se você anda frequentando lugares como esse, onde as pessoas têm essa dor ao existir junto, mas não percebe que aquilo está fazendo mal, pare e pense através dessa nova apresentação e verifique se isso você quer continuar fazendo. Uma das formas mais terríveis de alienação é simplesmente o pensamento dominantemente negativo. O pensamento dominantemente negativo é aquele camarada ou aquela situação onde você fica pensando, oh céus, oh Deus, o que eu faço? Isso vai dar merda, isso não vai dar certo, isso é horrível, isso não vai funcionar. Existe uma crise, existe um ambiente de depreciação de mercado, existe toda uma dor em cima do pensamento. O próprio Napoleão Hill disse em algum dos livros dele, não me fala a memória, que acho que é Pensa em Riqueza, que 1 minuto pensando na morte é 1 minuto morto. Ah, tá. Então não devo pensar negativamente? Procure não fazê-lo. Vamos deixar isso para depois. Se tem uma coisa para ser procrastinada, é pensar no negativo. E o engraçado é que quando se pensa negativo, essa mesmice está protelando a própria existência, que é a partir da ação. Engraçado também que apenas o homem é capaz de promover a própria alienação. Os outros animais, eles fazem exatamente o que está no seu instinto para fazer. Eles não ficam procurando outras coisas, senão o que está no instinto dele para fazer.
mas para o homem, segundo Jim Rohn, deu a ele a capacidade de definir qual árvore cresce, o máximo, qual o tamanho que um boi fica, o máximo, qual o tamanho que um gato consegue crescer e caçar e desenvolver suas habilidades, o máximo que ele der conta. Mas ao ser humano é dado a ele exatamente essa escolha. Alguns escolhem se limitar, alguns escolhem ouvir a voz do diabo, segundo as nossas entrevistas. Os animais em si próprio não fazem esse processo. O único que entra nisso é exatamente somente o ser humano. Uma das coisas mais terríveis que a alienação pode fazer para você é destruir a sua iniciativa. Vai destruir a sua própria capacidade de fazer as coisas. E o mais engraçado de tudo é que essas coisas que o cidadão poderia estar fazendo e não está fazendo, ele vai começar a perceber que a oposição, que seria Deus, ele não é atraído por essas coisas. Ele não responde a essas coisas. Simplesmente entra em ação juntamente com a ação humana de buscar essa solução, de entrar em processo dinâmico. Se entrasse em ação, bastava ficar num canto choramingando, que pimba, aparecia a oposição do diabo e resolvia tudo. Mas não é assim que funciona. A pobreza, então, ela fica como sendo uma doença contagiosa. Ela reside entre os alienados. Ela reside entre as pessoas que estão protelando e procrastinando coisas importantes a fazer. Raramente você vai encontrar a pobreza entre quem sabe o que está determinado a conseguir. Talvez seja uma pobreza momentânea, talvez seja uma coisa do momento, no sentido de que ainda não se executou todas as partes do plano. Existe uma diferença muito grande de dizer eu estou pobre para eu sou pobre. Essas coisas do tempo verbal, isso faz muita diferença. Uma vez que determina o que se quer, está em ação para conseguir o que quer, mais cedo ou mais tarde, de acordo com os recursos de tempo, energia e processo, isso vai ser resolvido. Os alienados, eles não conseguem adquirir nada, exceto as coisas que não são desejadas por ninguém. As coisas que não são desejadas por ninguém, que é a pobreza, a doença, ficar debilitado em alguns aspectos, ter limites nas coisas. Normalmente o alienado vai conseguir essas coisas de maneira muito fácil, basta não fazer nada, certo? Exatamente esse é o grande problema. Então, o diabo faz uma descrição bastante clara do que é um grupo de alienado. O que exatamente é um alienado? Uma das primeiras características que ele coloca é a falta de propósito na vida. Falta de propósito significa o que você está querendo para si. O que você quer? Qual é o sentido? Qual é a sua proposição? A sua meta? As metas, elas definem um ou outro problema. A falta de autoconfiança. Geralmente o alienado tem um nível de confiança em si próprio e nas pessoas que estão ali para ajudá-lo muito pequeno. É uma confiança muito pequena. O alienado gasta tudo que tem e ainda vive de crédito. Viver de crédito é praticamente uma moda dos mundos atuais. É uma moda dos momentos atuais. Eu não tenho dinheiro, ok, divida em 12 vezes, 13 vezes, 14 vezes, não interessa. Compra em crédito. Outro dia desse, estava conversando com um colega meu, um amigo meu, o cara veio contar para mim com todas as vantagens do mundo que comprou uma televisão de última geração no valor de R$ 2.600 uma televisão. Eu perguntei, cara, é muito dinheiro. Não, não, eu dividi em 12 vezes. Tá. Continua sendo muito dinheiro. O alienado, ele fica doente com coisas reais ou imaginárias. O alienado tem um zero de imaginação criativa. Ele responde ao ambiente de forma autônoma. Apenas responde. Não tem capacidade criativa. Falta entusiasmo e iniciativa para tudo. Para quem já deu muito tempo com marketing multinível, trabalhou com marketing de rede, já ouviu muito por aí, ou sabe o que é. Você apresenta o plano, mostra a oportunidade de negócio, o cidadão vira para você e fala, sabe o que é?
O alienado adora os atalhos. Atalhos é aquela maneira como vai te fazer ficar rico de hoje para amanhã. Nas outras apresentações, falei sobre a síndrome do enriquecimento rápido e ela é voltada aqui novamente, sobre os atalhos. A principal coisa que faz o cidadão pegar o atalho é a sua cobiça e o olho grande. Quanto maior for a cobiça e maior for o olho grande, mais atalhos o cidadão enxerga. Normalmente, esses atalhos são os esquemas piramidais, na qual todo mundo diz que está dando uma coisa errada e o cidadão vai lá e entra. Normalmente, outro atalho é deixar o patrão tomar conta da vida que deveria sua para tomar. Entrega na mão do patrão um atalho para buscar a própria responsabilidade. O alienado ele é temperamental e ele é explosivo. Qualquer coisa ofende. Leva tudo para o lado pessoal. Tudo para o lado pessoal. Cara, essa camisa tá muito feia, tá muito esquisita, você tá parecendo sei lá, uma coisa estranha, não tá combinando com o que você tá querendo fazer. O cidadão vira e fala, não, você tá me ofendendo. Vivemos a era da ofensa. Tudo ofende. Tudo é ofensivo. É uma época de ego fraco. Uma época de casquinha de ferida. Qualquer coisinha tá ofensivo. Isso é contraprodutivo. Porque muitas vezes a pessoa que está na sua frente vai te instruir alguma coisa, ou então vai te passar um plano de negócio bacana, ela não tem tanto tato quanto você deveria ter. Mas na frente vamos falar sobre os egos mimados. O alienado vive de achismo. Esses tempos têm provocado a quantidade muito grande de achismo. Esses tempos têm providenciado juristas de plantão. Esse tempo tem providenciado analistas de política de plantão. Do nada, o país inteiro entende americano sem errar a pronúncia. As pessoas hoje em dia sabem o nome de todos os ministros. As pessoas hoje em dia sabem de economia, sabem de taxa de juros e qual a influência que isso tem no dólar. O nome disso chama ciência axiológica, ou então achismo. Para defender as suas ideias, coloca-se a palavra eu acho na frente de tudo. E o engraçado é que não se economiza o achismo. No meio do jantar, no meio de uma comida, no meio de um lanche, no meio de uma conversa descontraída, levanta a mão e fala, eu acho. Como se aquilo fosse a expressão máxima da sua inteligência. Então, quando você ouvir essa palavra, eu acho, abra bem seus ouvidos e certifique-se de que existe alguma coisa por trás aí. Normalmente é apenas ego. O alienado não tem nenhum saber específico ou especializado. Saber especializado, gostaria de antecipar, é aquilo que resolve o problema de alguém e ao fazer isso, resolver o problema de alguém, existe uma contrapartida financeira e não um favor e uma dívida moral. A propósito, o alienado adora uma dívida moral. Dívida moral é aquele favor que você recebe ou então faz e você vai cobrar isso o resto da vida. É uma das coisas mais caras que tem, é a famosa dívida moral, porque ela não tem um número, ela não tem um valor, ela não tem um preço, ela não tem um limite. A dívida moral, você vai receber isso e vai cobrar disso pelo resto da vida. E normalmente a pessoa que vai ser cobrada nem sabe que está devendo. O alienado se nega a cooperar. A negativa em cooperar com o ambiente que está. A negativa que está em cooperar com o ambiente que está, eu estou dizendo de absolutamente tudo. Ron diz que ao entrar em um ambiente, deixe ele melhor do que estava quando você chegou. Qualquer ambiente. Desde o quarto onde dorme, até a sala por onde passa. Desde o carro que você pegou uma carona, até o carro que você pegou um Uber. O nome disso chama-se legado. Legado não significa criar uma empresa e deixar milhões de pessoas empregadas e fazer fortunas e colocar na sua lapide lá do seu cemitério lá que você foi um grande homem. Legado significa que aquelas pessoas que você encontrou com ela durante o dia, ela se tocou com a sua mensagem. Ela se tocou com a sua presença. A sua presença foi agradável. O alienado, ele se nega a cooperar. Eu gosto de utilizar um versículo bíblico na qual se fala que a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. O alienado só sabe pedir. Ele pede. Qualquer ambiente que ele está, ele pede.
Tem aula às 5, pede aula às 4. Tem aula às 6, ele pede aula às 3. Tem aula 2 horas da manhã, ele pede aula às 4 da manhã. Ele só pede, pede e pede. Quando está diante de uma pessoa que apenas pede e não vê agradecimento em nada, a chance de você estar interagindo com o alienado é grande. O alienado vive no próprio erro e no mesmo erro. Conhece aquele cidadão que entra ano e sai ano, você conversa com ele, e ele está na mesma situação verbal, na mesma situação física, na mesma situação psicológica, na mesma situação mental, ele vive do erro. Aquele erro, ele é um erro randômico, ele é repetitivo, por uma razão simples. Não existe estudo do erro, aonde estou errando. Eduardo Salazar fala nos seus áudios, uma vez que você descobre que está num ônibus errado, ou seja, não está indo para onde você quer, é preciso que puxe a cordinha e fala, motorista, para o ônibus que eu vou descer. Eu vou descer que eu estou no ônibus errado. Tem gente que a gente convive com ela há anos e ela está no mesmo ônibus. No mesmo ônibus. Está vendo todas as evidências que não está indo para onde quer e não puxa a cordinha. O alienado ele é intolerante. Ele é intolerante às ideias dos outros e ele está o tempo inteiro pronto para atacar as pessoas que discordam. Acabamos de ver uma coisa muito parecida com isso na TV Senado, onde tinha um deputado lá que resolveu atacar o depoente. Ataque e mais ataque e mais ataque. E a resposta com muita classe foi: você não tem argumentos, você tem apenas ataques, você tem apenas ofensas. Se o cidadão que você topa durante o dia apenas sabe ofender, ofender e ofender, utiliza-se de um adjetivo, tem um vernáculo bem grande de ofensas, acredite, é um alienado. O alienado espera receber o máximo em troca de nada. Receber o máximo significa coisas de valor, em troca de nada. Saliva, apenas pedir. Olhar e pedir, assim como a sanguessuga, pedir, pedir, pedir. Esse que é o grande problema, que é receber o máximo. O alienado começa muitas coisas, mas não termina nada. Começa o curso, para, começa outro curso, para, começa uma coisa, para, começa um projeto, para, começa uma outra situação, para. Ele é o famoso começador e nunca conclui. O alienado adora fazer a condenação do mundo. Condena o mundo, condena a economia, condena o pastor, condena o vizinho, condena o padre, o papa, condena a mãe, condena o pai. Ele é um juiz ambulante que sai condenando tudo, exceto a si mesmo. Mas não apresenta nenhuma solução, apenas aponta erros. O ser humano chega no ambiente e fala, aqui está faltando água. O ser humano chega no ambiente e fala, aqui está faltando cadeiras. O ser humano chega em algum lugar e fala, o ar está muito frio, ou o ar está muito quente. Reclamão de plantão. O alienado é um cidadão indeciso. A propósito, tem uma piada muito engraçada sobre os indecisos. Dizia que uma vez o cidadão estava em cima do muro, e de repente vem um anjo e fica na cabeça dele e fala, anjo, ei, vem para cá. O anjo de luz vira para ele e fala, vem para cá, vem para o meu lado, vem para o meu lado. E sentado em cima de uma árvore, plantada à beira do muro, tem a figura do diabo, apenas olhando para ele e fumando um cigarrinho de paia. Olhando para aquele cidadão e o anjo lá barulhando, vem para cá, vem para cá, vem para cá. 2 horas depois, depois, em cima daquele muro, ele vira para o diabo e pergunta, o anjo está aqui tentando me convencer a ir para o lado dele, tentando passar para o lado dele, e você só fica aí olhando para minha cara com essa cara de bundão e não me pergunta nada, não me tenta de convencer nada. Qual é o seu problema? O diabo então vira para ele e fala, o muro é meu. Isso demonstra que o cidadão alienado e parceiro do diabo, ele é um cidadão indeciso, não toma posição, não toma uma decisão, não sabe o que quer. É o indeciso. Será que eu vou? Será que eu fico? E aí, vamos fazer o curso? Não sei. E aí, vamos trabalhar com a gente? Não, não sei, tem que pensar. E aí, vamos embora junto aqui e tal? Eu disse, não sei, acho que não. Certo? Normalmente, o alienado, ele come muito e exercita pouco. Come, exercita pouco. Sabe o cidadão que come pão de queijo em festa e coloca 5 no bolso e leva para casa? Tá aí. Essa é
a mais clara visão. Adora uma beirada. O alienado gosta de uma beirada, gosta de um favor sendo prestado. Vai beber na casa dos outros, não leva cerveja. Ele quer beber a que está lá. Ou às vezes leva uma bebida pior do que a que está lá no ambiente. Leva skin, chega lá, só quer beber Heineken. Leva uma bebida de quinta, chega lá, só quer beber as bebidas puro malte. É o famoso viver de beira. Esse é um alienado completo. Em outros termos, o alienado ele trabalha duro para não pensar. Faz de tudo para não pensar. É a aposentadoria precoce do cérebro. Enquanto outras pessoas, os não alienados, eles trabalham para ter uma vida boa. O alienado ele critica pelas costas e bajula pela frente. Criticar pelas costas é interessante porque a pessoa que está lá criticando, ela não vê diante da outra para se defender. Mas lembrando a você que, segundo Freud, quando Paulo vai falar mal de Pedro, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. É uma frase de Freud muito clássica, que é a chamada efeito espelho ou transferência. Aquilo que você condena, a chance de você ter isso é grande, porque você reconhece essas coisas. O alienado faz isso o tempo inteiro. Fica o dia inteiro apontando o erro das pessoas que estão em volta de si. Em outros termos, é um completo parasita. Não soma e não contribui com ninguém. Quer apenas sugar. Na entrevista, o diabo fala também sobre o não alienado. O não alienado, você pode ver eles aí nesse grupo. Talvez você veja esse não alienado quando vocês estão todos juntos. Por uma razão bem simples. Quando o Juliano me encontrou e me passou esse projeto, me falou sobre vocês, eu vi que era um grupo de pessoas engajadas em crescer e desenvolver. Eu vi que era um grupo de pessoas interessadas em alcançar um nível melhor para si e para as pessoas que andam junto. Um verdadeiro mastermind. O não alienado ele tem engajamento em um plano claro. Engajamento em plano claro significa eu sei o que eu quero e para onde eu vou e o que eu preciso para alcançar. O não alienado é um camarada organizado e focado. Engraçado que essa palavra organização ou então ordem, ela está lá na bandeira. Ordem e progresso. Aonde você vê uma desordem, uma bagunça, é pouco provável que você veja progresso ali. O não alienado tem um objetivo maior, grande na vida. Um objetivo amplo. Esse objetivo amplo, ele é dividido em metas menores, mas todas elas ligadas ao grande objetivo. Outro dia desse, vocês viram uma apresentação em PowerPoint na qual tinha um centro e em volta toda uma organização para que aquele centro funcionasse. É mais ou menos daquele jeito. Pequenas organizações, pequenas participações, pequenos passos em direção à grande meta. Metas menores, todas ligadas ao objetivo central. Porém, essa meta precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporalizável. Não adianta colocar uma meta cabulosa lá na sua parede, colocar uma foto do quadro dos sonhos. Tipo, por exemplo, voar para o espaço. Sendo que você está aqui afundado, no interior de Goiás. E aí? Qual é o tempo que vai atingir isso? Qual é o prazo que você vai dar? Uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e com o tempo marcado. É possível perceber um não alienado apenas pela sua voz e pela agilidade do seu passo. Em Goiás tem um pisado que chama pisado de cozinhar broa. Pisado de cozinhar broa é aquele pisado onde você vê que está fazendo uma força enorme para tirar o pé do chão. O não alienado ele tem agilidade no passo. Aquela agilidade que eu sei para onde eu estou indo. Ele tem um brilho nos olhos. Ele tem rapidez de decisões sobre para onde está indo. Não tem muita importância em relação a tempo que vai chegar, mas que vai. Ele sabe que vai. E o preço que tem que pagar também já está claro. Pode ser que tenha que mudar de amigos, pode ser que tenha que ficar horas e horas estudando,
Pode ser que tenha que ficar um tempo pobre, vivendo abaixo das suas rendas. Pode ser que tenha que ficar um tempo longe de festas e balações. O preço a ser pago, o não alienado paga, porque ele sabe o que vai ganhar com isso. Abrir mão de certos prazeres, comer, beber, dormir tarde, etc. Já está sabendo disso. As respostas, quando você pergunta a um não alienado, elas são respostas diretas, não tem evasivas, não começa com um sabe o que é. O não alienado se dispõe a fazer favores, em ajudar as pessoas que estão em volta dele, em cooperar. Você vai descobrir que na linha de frente de todo negócio existe um não alienado. Um cargo de gerência, de liderança, etc., todos eles são ocupados por não alienados. Pequenas, médias e grandes empresas são construídas por não alienados. Se o não alienado não sabe a resposta de alguma coisa, ele se compromete a fazer uma pesquisa, porque não dá para saber de tudo. Mas você pode ouvir, eu não sei sobre isso, eu vou pesquisar. O não alienado jamais aponta álibi para as próprias deficiências, os próprios vícios. Não tem álibi. Por que você está assim? Cara, eu estou abrindo mão de muita coisa, então isso aí não faz parte das minhas coisas agora. Ah, porque o seu carro está sujo? Porque eu não tive tempo de lavar, simples assim. O não alienado, a sua presença é sentida em todos os ambientes. É visível quando ele chega. As pessoas olham para ele, sabem que ele chegou. Ele é apreciado por outras. As pessoas estão querendo conversar com ele, porque sabe que os assuntos é bom. Para quem gosta muito de viver a vida no céus ou vida, que vida ruim que eu tenho, fique sabendo que esse tipo de plateia serve apenas para sentir-se bem, por não estar tão desgraçado quanto o indivíduo que está reclamando. A plateia de um reclamão é sempre alguém querendo fazer terapia a um custo barato, ao ver que a vida dele não é tão desgraçada quanto aquele reclamão diz. Eu, particularmente, não gosto de conviver com pessoas reclamonas. Começa a reclamar, eu falo, para, deu, história, chega. O não alienado é uma inspiração para as pessoas que querem mudar de nível. Sempre que você estiver perto de um não alienado, você vai perceber que existe ali uma esperança de mudança de nível, porque ele está conseguindo. E a diferença entre um não alienado e um alienado não é tão mágica assim, é apenas o uso da mente. É o uso da mente. E o diabo, na entrevista, deixa uma noção clara de como deixar de ser um alienado. A principal arma que ele diz é acorde. Acorde e interaja com o mundo de forma útil. Um psicólogo famoso na internet hoje, chama Ítalo Marcilli, ele diz basicamente essa coisa resumida em um traço só. Ninguém te deve nada. Sirva as outras pessoas e não enche o saco. Resumindo mais ainda, as pessoas não têm dívida moral com você. As pessoas não te devem nada. Ao contrário, talvez você deve a elas. Sirva, esteja pronto para servir. Quando se serve em escala, ganha-se em escala. Quando serve-se no 1 a 1, ganha no 1 a 1. É assim que funciona. E não encha o saco. Esse é o resumo dessa primeira parte da entrevista. Existem outras armas e truques que o diabo usa. Entre vários outros, a principal coisa a lutar contra isso é assumir o controle da sua própria mente, porque é lá que o diabo mora. Uma outra arma muito utilizada pelo diabo é a bajulação. Bajulação ou então mimos que vêm de fora. Os mimos que vêm de fora significa o ambiente está me bajulando, me agraciando, sem que eu faça nada. Diz o ditado que tem crianças mimadas, muitas mimadas por aí. Mas esquece-se que também há muito adulto mimado. Adultos donos da razão, adultos que querem o tempo inteiro ouvir palmas, adultos que querem o tempo inteiro a satisfação pessoal. A meta desse milênio é a satisfação pessoal.
A meta desse milênio é sentir-se bem. E sentir-se bem nada mais é do que uma atração para o engano, através da bajulação. Será que podemos nos autobajular? Outras pessoas também podem nos bajular. Uma das maneiras de autobajular significa procrastinar, deixar o que tem que ser feito para depois. Outra maneira de automimar e autobajular é comer em excesso. Você vai me dizer que uma pessoa que constrói um corpo saudável, bonito, não faz sacrifícios? Faz. Vai dizer que uma pessoa que mantém a forma não faz sacrifícios em relação à comida, horário de dormir, horário de fazer as coisas? Faz. Que é o oposto de ser mimado. Existe adulto mimado para todo lado. Quem já passou no aeroporto no dia que tem um atraso de avião já sabe como é que funciona isso. Todo mundo vira rei. Todo mundo é executivo de alguma grande empresa. A circunstância que acaba com todo mundo não pode acabar com o mimado, porque a dor vai ser maior. O diabo usa a da bajulação um meio para controlar as pessoas. E as pessoas usam a bajulação um meio para manipular outras pessoas. Existe até um livro sobre isso que chama-se Você é o Máximo. A história da bajulação. Técnica. Por incrível que pareça, existe técnica para bajular. Se alguém for querer um livro sobre isso, ou fazer um react sobre isso, uma análise sobre isso, me fale isso na sequência. Chega a ser engraçado. Mas conhecer essas técnicas faz com que você fique atento a elas e descubra se você está sendo usado por elas. As vítimas da alienação, elas vão ficar presas na bajulação porque elas acreditam que são verdadeiras. Não existe idade nenhuma para cair nessa. Pode ser criança, adolescente, adulto. Raramente você vai ver uma pessoa muito imune à bajulação. É quase que um vírus que pega todo mundo. Outro instrumento que o Satanás usa, que o diabo usa, é o fracasso. O fracasso faz o alienado desistir, porque ele liquida o entusiasmo do cidadão. A pessoa fica desanimada, enfraquece a imaginação e afasta a pessoa dos seus propósitos. Então, quando o diabo infringe sobre alguém um fracasso, um revés, um problema, a grande chance do alienado perder o entusiasmo, a imaginação e se perder o propósito dele também. Por essa e mais outras, é necessário assumir de uma vez por todas, que em toda derrota existe uma semente de sucesso ali. Porque sabe-se que essa derrota é temporária. Essa lição está em todos os livros de desenvolvimento que a gente conhece. Saber extrair da derrota alguma lição, ou então um olhar diferente sobre o que é aquilo ali, isso é importantíssimo. E a conversão do fracasso em uma alavanca para o sucesso te deixa fora do alcance do diabo. Ele não vai ter tempo para agir. Outro grande truque que o diabo usa é a propaganda ou a filosofia da derrota, que está em todo lado. Se você quiser saber como é que é isso, experimente estar numa fila de banco e vira para trás e reclama que o banco está demorando. Você vai ter assunto para o resto da fila. Essa filosofia da derrota, essa filosofia do pensamento negativo, está para quase todo lugar. É uma fonte interminável. Você liga a TV, você vai ao cinema, você vai na escola, você visita as famílias no churrasco. Tem sempre alguém ali fazendo uma propaganda de alguma coisa ruim. Por melhor que esteja o mundo, por melhor que esteja a situação, tem sempre uma conversinha negativa. Já viu aquela conversa de que ninguém sabe de um avião até que o avião caia? É assim. Ninguém dá moral para energia até na hora que tem um blackout? É assim. Pessoas costumam ficar focadas nas partes negativas. E uma das verdadeiras artimanhas do diabo, segundo a própria entrevista, é fazer com que as pessoas assumam que as ideias negativas sejam delas. E não sementes que o diabo coloca lá para se manter ocupadas. Estou dizendo que o indivíduo tem ideias negativas por si só? Estou cada dia mais crente que não. Existe um atalho te fazendo pensar negativamente o tempo inteiro. Uma das coisas
que faz isso é o hábito de você imaginar que aquele infortúnio que está acontecendo não está acontecendo com você. Por isso que televisão tem esse dom de atrair tantas pessoas. Normalmente, quem está vendo a notícia da desgraça não está envolvido nela. Normalmente, quem está vendo uma notícia da coisa ruim não está lá. E aí ela se sente bem. Por isso que eles vão por um processo de exclusão. Tem gente que é viciado em novela ou então telejornal, que passa coisa ruim, só para se sentir bem. Né? Minas Gerais, esses dias, anda cheio de chuva, tal, esses problemas todos. E a pessoa, em um dia de sol, em um dia de seco, normal, fica olhando aquilo tudo e fala, não, ainda bem que a minha cidade não é assim. Cara, você está se sentindo bem apenas por olhar a coisa ruim dos outros? Você é muito cínico. Mas acredite, tem muita gente que faz isso. Uma outra coisa que o diabo usa, segundo a entrevista, são as propinas. São coisas pequenas que te desviam dos grandes propósitos. Coisas pequenas na qual o contentamento naquilo ali pode te deixar preso. Uma das principais coisas é o hábito de associar positivamente a algo que te prejudica. Fazer associações positivas com coisas que te prejudicam. Normalmente as pessoas não fazem todo dia algo que as deixa mal. Elas fazem todo dia, repetidamente, as coisas que elas acreditam que estão te fazendo bem. Às vezes elas estão em um relacionamento tóxico, cheio de maldade, cheio de maledicências, cheio de falar mal um do outro, cheio de ser grosso, mas ela já associou aquilo ali como coisa positiva. Ah, é melhor estar assim do que sozinho. Às vezes ela está num emprego ruim, onde o gerente faz assédio moral, ameaça de demissão e coisas parecidas, mas aí o cara pensa, ah, mas tá bom, é melhor que nada, né? Tem gente por aí que nem emprego tem. Esses pequenos subornos que o diabo entrega para o cidadão e ele fica saciado, pode levar ele a procrastinar outras coisas melhor. E é o que mais acontece. E junto com isso vem o medo de perder. Lembro que numa das apresentações que nós fizemos no passado, eu tinha lembrado daquele versículo que aquele que pouco tem vai perder. É exatamente isso. Porque é o medo que faz você ter o pouco, agarrar-se ao pouco e fica paralisado pelo medo. O diabo diz nessa entrevista que ele trabalha em cima do medo de perder. Se o cidadão ganha muito, ele vem com outra coisa. Ele vem com excesso. Excesso de farra, pinga, foguete. Tem um vídeo meu lá no meu canal que fala sobre dinheiro de fora não te deixa rico. É aquele camarada que pega uma bolada, pega um excesso de dinheiro, que não é das suas habilidades. É fruto de uma dívida trabalhista acertada. É fruto de uma alavancagem de mercado de ontem. O mercado estava bom, ganhou muito dinheiro. Você não ficou mais inteligente por isso. Isso é alavancagem. Talvez, se o cidadão não gosta tanto de comer assim, se esbaldar em comida, o diabo pega ele pelo excesso de sexo. Vira galinha promíscua. Hoje em dia, isso está bastante ofertado em diversos aplicativos. Passa-se o tempo, os minutos, as horas, todo dia, preso nesse ciclo. Nesse sentido, o diabo pode ser questionado que a riqueza ela é mais perigosa do que a pobreza? Você pode estar se perguntando juntamente com o diabo para responder. Não, a riqueza não é mais perigosa que a pobreza, porque as duas devem ser fruto do seu desenvolvimento, deve ser fruto do seu autoconceito. Se o cidadão tem um autoconceito de pobreza, não adianta pegar muito dinheiro, vai voltar a ser pobre. E se o cidadão tem um autoconceito de riqueza bem formado, não interessa quantas vezes ele quebrar, ele vai ficar rico de novo. Quem viu o presidente americano e conhece a sua biografia sabe que ele já quebrou várias vezes. Quem gosta de conversar com as pessoas, e as pessoas bem-sucedidas, sabe muito bem disso. Não quebrou uma vez, quebrou duas, quebrou três, várias vezes.
Então, se a riqueza não é fruto do pessoal, não se preocupe, você vai ficar sem ela. Herdeiros, sucessores de herança e etc., gente que pega uma bolada de uma vez, a chance de tocar aquilo lá de forma positiva é muito pequena. O que acontece muito é perder tudo e voltar para a pobreza. Jogadores de futebol, artistas da televisão, gente famosa, glamurosa, gente que ganhou muito dinheiro em determinada época da vida e aquilo não desenvolveu a sua mente. Estão todos na estaca zero. Alguns morrem, outros perdem tudo, outros ficam devendo. Não importa muito, não importa muito qual é o meio, mas o diabo sempre vai utilizar os seus desejos naturais, seu desejo natural por ser apreciado, por ser bajulado, o seu desejo natural por comida, o seu desejo natural por ter uma vida íntima, e por aí vai. Ele usa essas portas para entrar. Esses seus desejos, as suas vontades, vai fazer com que você tenta pegar atalhos para comprar. Normalmente um alienado paga juros altíssimos. Já o não alienado faz uma poupança. Nesse aspecto, o diabo, se não é por propina, ele tenta agir pelo medo. Quanto mais cedo, ainda melhor, porque os jovens eles não usam a mente ainda. É claro que a gente conhece pessoas idosas que também não usam a mente, mas o mais comum é jovem não usar a mente. Não sabe o que está fazendo. Simplesmente vai na manada, como as pessoas gostam de falar. Vai pelo que o professor fala. Uma vez falado sobre todos esses aspectos, vamos falar agora o diabo das dicas também. As defesas contra a alienação. A defesa contra a alienação ou contra os poderes do diabo. Número 1, pensar por si mesmo. Assumir o hábito de fazer um questionamento da situação e do conselho que está recebendo. Pensar por si só é uma das habilidades mais difíceis que tem. Muito difícil. Mas para você pensar por si só, você precisa ter um subsídio, que hoje é praticamente gratuito, que é a informação. Jim Rohn diz que não há nada pior do que ser ignorante, a não ser que você seja pobre. Mas se você for pobre e ignorante, é muito ruim. Além disso, velho e feio e doente. Aí você chegou no fundo da vida negativa. Portanto, pegue a informação. Hoje não tem mais essa de eu não tenho a informação porque está difícil pegar. O smartphone fabricou uma geração de não muito espertos assim. O telefone é mais esperto que o dono. Virou moda afogar-se no mundo de informações. Mas como definir uma informação que você quer? Uma vez, é necessário decidir o que você quer para a vida. Decidir o que quer para a vida significa decidir. Decidir vem do latim, que significa cortar. Cortar uma possibilidade. Às vezes você vai ter que cortar mais de uma possibilidade. Não dá para comer uma torta de maçã e guardar a torta de maçã ao mesmo tempo. Ou você come a maçã, a torta da maçã, ou você come, ou você guarda. Uma coisa elimina a outra. Essa coisa de decidir é importante hoje em dia. Esse bombardeio de informações, esse bombardeio de possibilidades, esse bombardeio de circunstâncias, leva você a simplesmente fugir do momento presente. Ou está lá no passado muito tempo, ou está no futuro muito tempo. E no seu presente você pode decidir. Decidir e cortar possibilidades. Cortar as outras opções. E deixar apenas aquelas que têm alguma coisa a ver com o seu plano e propósito de vida. Hoje, mais que nunca, é necessário ter propósitos claros. Hoje, mais que nunca, é necessário ter um plano claro e fazer uma conexão entre a outra. Se o propósito é ter um corpo saudável, obviamente comer no McDonald's não vai levar. Se o propósito é ser rico, assistir 50 horas de televisão por semana não vai levar. O mundo moderno ainda colocou o smartphone nas pessoas que tem rede social A, rede social B, rede social C.
E o dia acaba passeando pela rede social. É necessário analisar as derrotas temporárias e extrair delas as vantagens. Para quem conhece aquele sinal do yin e do yang, já reparou que aquele tem lá, tem duas bolinhas. Na bolinha branca tem uma bolinha preta no centro. Na bolinha preta tem uma bolinha branca no centro. O significado daquilo é que na derrota existe uma oportunidade. Além lá, pequenininha. Aquilo lá também significa que no sucesso também tem uma chance de dar merda. Tá lá, pequenininha. Manter-se atento e pensar por si mesmo talvez diminui bastante a chance disso acontecer. Prestar um serviço útil equivalente às coisas materiais desejadas por você. Ora bolas, você quer andar de carrão do ano. É preciso prestar um serviço útil a quem te cerca, seja um, seja vários, correspondente a esse carro do ano. Você quer morar numa casa grande, bonita, com piscina, etc, etc. É necessário prestar um serviço útil e equivalente a esse volume de dinheiro que necessita para ter essa casa. Não precisa ser um gênio. Se observar de maneira um pouco mais acurada, você vai perceber o que aquelas pessoas fazem, quais são as suas profissões, quais são os seus negócios, quais são suas carreiras, quais são os seus estilos de estudos, quais são os seus estilos de livro que leem, quais são os cursos que elas fazem, para que você possa prestar um serviço equivalente. O dinheiro vem na proporção que você cresce, e não apenas interiormente, mas também em relação às suas interações com as pessoas. De onde se um médico precisa, se um médico ou um engenheiro, ou então um advogado, dirigir um carro, ele não vai ser pago por ser um advogado, um médico ou um engenheiro. Ele vai ser pago por estar dirigindo um carro. Esse aqui é o grande X da questão. Quantas pessoas conhecem aí alguém que fez formatura, alguém que fez um serviço, fez uma formatura muito boa, algum tempo atrás, etc., e trabalha como um piloto de Uber? Ele não vai receber como advogado, ele vai receber como piloto de Uber. Ah, isso é depreciação? Não! É apenas verificar que você recebe segundo o serviço que presta. É assim. Não foi eu que inventei esse jogo. Ele existe. Outro aspecto é ter um cérebro como um grande receptor de ideias positivas em nossa volta. Senhores, o fato da gente estar vivendo em comunidade, o fato da gente estar vivendo no meio de outras pessoas, não significa que a sua mente tem que ser um pinico. Não significa que a sua mente tem que ser um receptor de bobagens. Quando alguém vier interagir com você e entregar uma pilha de bobagem, você pode simplesmente sair de perto, ou pode pedir licença, ou pode falar que não está ocupado, não posso te ouvir agora. Não há necessidade de você ser um receptor de bobagem. Você pode ser um receptor de coisas positivas, de infinitas possibilidades que tem. Se conectar com o que a gente chama de inteligência infinita, ou poder maior, seja lá o nome que você quiser dar. Fazer uma contemplação nas coisas boas que estão à nossa disposição. Existe um versículo famoso de Paulo que diz aos Filipenses que tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que tem louvor ali, tudo que tem valor, nisso medite. É necessário ter uma meditação nesse processo. Outro aspecto importante que o diabo dá para que você saia do processo de alienação é reconhecer o valor do tempo. É engraçado que o valor tempo ele é diretamente proporcional ao tempo que você não tem. Dizem que quando você não tem tempo, você dá muito valor ao tempo. Se quiser fazer um teste, eu sugiro que faça um exercício de imaginação agora.
ou, na hora que estiver entrando em ação, esteja presente para perceber. Você já viu a quantidade de coisas que você faz em um dia anterior a uma viagem? Já percebeu a quantidade de tarefas que você faz, que executa, em um dia a uma viagem, ou a um casamento, ou a uma festa, ou a algum evento que você quer fazer? Parece que você faz tudo ao mesmo tempo. Um autor famoso fala que quando eu tenho alguma coisa importante para fazer, eu dou para fazer o mais ocupado, porque o ocupado vai dar o tempo, ele dá valor ao tempo. Um dos ditados antigos que eu mais gosto é dizer que cabeça vazia é morada do diabo. Uma vez que a cabeça vazia é morada do diabo, ele vai preencher aquilo com medo, vai preencher aquele medo, vai preencher aquele vazio com medo. Racionalmente, nós podemos trocar esse medo pela fé. E o que você vai fazer da vida? O que você vai fazer do dia? O que você vai fazer da semana? Por isso que quando você começar a rezar, aí vem os princípios que podemos aprender. Não o faça pedindo, não o faça mendicando. Reze agradecendo as coisas como você já tivesse recebido. Porque a fé nada mais é do que acreditar naquilo que não vê. Então, se você tem fé, apenas agradeça o que já tem na sua imaginação. E você recebeu. E agradeça por tudo. É uma excelente maneira de fazer uma reza, ou uma meditação, ou uma oração, seja lá qual o nome que você quer dar. O diabo não fica de jeito nenhum em uma mente que está abundante, uma mente que tem tudo, uma mente que tem saúde, que tem vigor, que tem metas, que tem destino. Ele não consegue fazer morada lá. E se por acaso o infortúnio bater sobre a sua cabeça, você pode se recusar a aceitar na sua própria mente, através da imaginação, e preencher com aquele oposto que você quer. Você pode preencher com aquele oposto que você deseja. Se você tem abate sobre você um acidente de carro, tá lá seu carro estragado, você pode olhar pelo resto do carro que sobrou. Se abate sobre você alguma doença, você pode se encontrar com a saúde que tem. Esse jogo já é próximo do outro nosso assunto, que eu dividi isso aqui em 3 partes. Em resumo, seja definido em tudo que vai fazer. Deixar pensamentos inacabados na cabeça é um problema muito sério. Formar o hábito de alcançar decisões definidas em todas as áreas da vida. Decisões fixas. Eu vou construir um corpo bacana. Eu vou construir uma carteira de ações bacana. Eu vou aprender a dominar o trade. Eu vou, sabe, decisões. O diabo não tem morada em uma mente decidida. Uma mente que sabe o que quer. Uma mente que tem um propósito. Uma mente que tem autodisciplina. É impossível ele fazer morada ali. Eu espero que os próximos eventos nós vamos estar falando sobre o hábito, sobre os pensamentos dominantes, a parte da educação formal e da religião, e mais um pouco de ter a importância do propósito definido e claro, e a autodisciplina da realização, e aprendizado com as adversidades, o ambiente que você frequenta, a apreciação do tempo e a cautela. Hoje, encerramos por aqui essa parte inicial e eu espero que vocês tenham aprendido bastante, o tanto quanto eu aprendi agora, nesse momento com vocês. Jim Rohn disse: você faz uma boa ideia. Apenas lendo, você aprendeu ela uma vez. Se você vê uma boa ideia e fala para alguém, você aprendeu ela pela segunda vez. Se você fala para uma outra pessoa, você aprendeu ela pela terceira vez. Então, eu queria que vocês
não guardassem isso para vocês. Eu gostaria que vocês compartilhassem isso com as pessoas. Porque as ideias de quem é o diabo e o que ele faz nas horas vagas para dominar os 98%, elas estão muito, mas muito, muito atrasadas e elas estão cumprindo seus propósitos iniciais, que é essa dominação. Então, eu gostaria que você pudesse compartilhar com as pessoas que você conhece esses ensinamentos, você pudesse compartilhar com as pessoas esse tipo de conversa, para que possamos conseguir um grupo bacana de mindset, e eu espero muito, até o meio do ano, tá indo aí pessoalmente conhecer todos ao vivo e a cores. Vai ser um grande prazer estar com vocês, com esse grupo de mindset muito bacana que vocês estão formando aí. Eu tenho acompanhado, muito bacana mesmo. São pessoas com propósitos definidos, são pessoas com metas definidas, são pessoas que sabem muito bem o que querem e o que estão dispostas a entregar em tempo, treinamento e habilidade para atingir esses objetivos. Eu vou agradecendo a minha participação aqui e um forte abraço para Juliano, para a turma. Valeu, turma!